Hoje eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Amém? 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Irmãos, quando nós lemos esse texto, quando nós lemos um pouquinho mais detidamente esse texto, até parece que nós estamos vendo uma fotografia de nossos dias. Não é verdade? Dá-nos a ideia que nós estamos enxergando uma fotografia em preto e branco de nossos dias. Tudo isso que está descrito nesse texto, todas essas palavras que nós lemos nesse texto, nós podemos contemplá-la no nosso dia a dia. Nós podemos olhar que elas estão acontecendo ao nosso redor. Nós podemos ver, irmãos, que aquilo que é reservado aos últimos tempos, aos últimos dias, estamos enxergando a olho nu, nem pela fé, nem espiritualmente falando, mas a olho nu ao nosso redor. Nós temos visto, irmãos, que o diabo tem se levantado com uma força tão intensa. O diabo tem se levantado de uma forma tão forte, de uma forma tão intensa. Muitos estão sendo envolvidos por estas práticas, estão praticando aquilo que são obras que não são comuns àqueles que estão com Cristo Jesus. São obras não comuns àqueles que amam o Senhor, mas são práticas cabíveis apenas aos filhos das trevas, àqueles que andam nas trevas, àqueles que querem e escolheram por ser amigos de Satanás. E é isso que nós temos enxergado nesses últimos tempos. E é isso que nós temos visto também na mídia. Se você vai assistir um filme, irmãos, o que você enxerga são essas coisas. Se você ouve uma música, a música também te leva para esse aspecto. Nós temos visto que todas as coisas estão sendo controladas de uma forma global, e é um controle, claro, satânico, para que tudo, meu irmão, feche apenas num ponto, para que tudo venha convergir apenas num ponto, e esse ponto, claro, é desonrar o nosso Senhor e Salvador, é levar o homem a bater de frente com o Senhor, é levar o homem a pecar contra Deus, é levar o homem cada dia mais a estar distante de Deus, a viver uma vida totalmente afastada do controle divino, é viver uma vida totalmente segundo o seu próprio entendimento, e esse entendimento patrocinado pelo inimigo é um entendimento que é potencializado pelo rei das trevas, e esse homem que vive desta forma, cada dia mais, os seus dias passam a ser mais difíceis, e eles crescem na maldade, crescem em tudo aquilo que é do mal. Mas nós vemos, irmãos, que não é para nós nos assustarmos, por incrível que pareça. Nós devemos, irmãos, ter um coração agradecidos a Deus, porque tudo aquilo que nós lemos na palavra dele, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, nós temos visto que está acontecendo. Nós vemos que acontece diante de nossos olhos. Nós somos uma geração que estão contemplando, é uma geração que contempla o cumprimento de profecias. É uma geração que contempla o agir de Deus de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária, de uma forma fenomenal. Da mesma forma, irmãos, que a obra de Satanás, ela cresce. Da mesma forma que o poder de Satanás cada dia se manifesta mais.
Da mesma forma que nós temos visto que práticas como essa descrita no texto lido estão acontecendo diante de nós, pelo outro lado, nós enxergamos que Deus age de uma forma intensa, Deus age de uma forma poderosa, Deus tem movido de uma forma maravilhosa no meio daqueles que realmente o buscam, naqueles que realmente consagram as suas vidas, no meio daqueles que dedicam o seu dia a dia para honrar e para glorificar o nome santo de Deus. Hoje é tempo, irmãos. Hoje é o tempo oportuno de você se deixar encher pelo poder de Deus. Hoje é o tempo oportuno para você receber na tua vida aquilo que o Espírito Santo de Deus tem prometido na palavra. Se você quer unção, hoje é o tempo de você receber unção. Se você quer ser cheio do Espírito, hoje é o tempo para você receber o Espírito. Se você quer fazer a obra de Deus com poder e autoridade, hoje é o tempo para que a obra de Deus seja feita com poder e demonstração de sinais, sinais que hão de acompanhar aqueles que creem. Esse é o tempo oportuno. Mas nós não podemos esquecer, amados, que Deus exige de cada um de nós. Deus exige que a nossa vida seja colocada em separado. É preciso que eu separe a minha vida dos costumes dessa terra, das práticas dessa terra, e que eu venha desenvolver uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida que, consequentemente, precisa ter compromisso profundo, compromisso verdadeiro com Deus. Porque se não houver esse compromisso, se não houver a manifestação do poder de Deus na nossa vida, irmãos, nós jamais poderemos estar de bem com Ele. E eu quero falar para você que me ouve, você que está ligado com a gente, não se considere pequeno, mas considere-se alguém que precisa colocar a tua vida na presença do Senhor, alguém que precisa buscar Deus, alguém que precisa estar em comunhão com o Todo-Poderoso, que precisa viver Deus, que precisa render por completo a tua vida ao nosso Senhor e Salvador. Uma das coisas interessantes que o texto que nós lemos, vemos que são consequências dos últimos tempos, pois nos últimos dias haverá tempos difíceis. Muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Ouça, essas qualidades, vamos colocar como qualidade. Satanás não escolhe pessoas, não de forma alguma. Ou seja, Satanás não faz acepção de pessoas. O que ele quer é escravizar a cada um que está sobre a face da terra. E ele não está nem aí. Ele não está nem aí, irmãos. Se a pessoa é grande, se a pessoa é pequena aos olhos do homem. Não, ele não se importa com isso. O que ele quer é que o homem seja totalmente dominado por ele. Esteja rendido a ele, servindo-o. E nós precisamos entender isso também, amados, porque esse mesmo sentimento Satanás tem colocado no coração de algumas pessoas. Algumas pessoas se acham pequenas demais, já não amam o Senhor da forma que deveria amar, porque se acham incapazes, se acham pequeninas demais para fazer a obra de Deus. E eu quero afirmar para você que não se deixe tocar pelo inimigo, não se deixe tocar pelo diabo. Ouça o que eu estou falando para você, servo de Deus. Ouça o que eu estou dizendo para você. Todas as vezes que você se acha pequeno demais para servir ao Senhor, pequeno demais para fazer a obra de Deus, você também está sendo tocado pelas trevas, tocado pelo inimigo, que rouba da tua mente a fé que você precisa ter, que rouba do teu coração a presença de Deus, o lugar do Senhor, e você permite que dúvidas, que coisas ruins, e tudo isso são coisas sopradas pelo inimigo, adentre a tua vida, encontre lugar na tua vida, e você guarda esses ensinamentos, e você guarda aquilo que é do diabo, e você consequentemente perde a comunhão com o Todo-Poderoso. Amados, cuidado com os últimos dias. Os últimos tempos são dias difíceis. São dias que só é possível termos vitória quando nós estamos em comunhão verdadeira com o Senhor. Você quer comunhão com Deus? Tem que fazer por onde?
Você quer viver Deus? Tem que fazer por onde? Você tem que dar a tua vida, meu irmão. Você precisa ter compromisso com o Senhor. Você precisa se deixar envolver pelo Todo-Poderoso. Não é a religiosidade que vai te fazer ter comunhão com o Senhor. Não é andar junto com religiosos que lhe dará comunhão com Deus. Não é a comunhão com religiosos. É a comunhão com o Senhor, é um coração cheio do Espírito Santo que vai te aproximar de Deus e fará que você seja alguém usado por Ele para manifestar o poder, para manifestar a glória dEle sobre esta terra. Irmãos, se nós fôssemos olhar, se todos que fazem a obra de Deus fossem olhar a sua situação, sei lá, certamente já teriam desistido. Porque o que nós conseguimos ver pela nossa frente quando nós fazemos uma análise à luz da carne, o que nós enxergamos pela nossa frente são problemas, são dificuldades. Sentimos-nos impotentes. Sim, uma impotência, irmãos. Como fazer a obra de Deus se as coisas estão tão difíceis, tão complicadas? Mas isso, querido, é quando nós estamos olhando pela carne, mas quando você dá passos de fé, quando você decide servir ao Senhor, quando você decide nesses últimos tempos ser a diferença, nesses últimos tempos ser luz, quando você decide que nos últimos dias você será uma pessoa que está pronta a pregar a palavra de Deus, você vai, você faz a obra, você recebe a unção do Senhor e Deus manifesta-se através de você de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. Mas tem que querer, meu amado. Tem que querer Deus na vida. Tem que pagar o preço. Se você não quer pagar preço de nada, olha, cuidado, você já mudou de lado. Já está no exército inimigo. Porque lá você muitas vezes não precisa pagar nenhum preço. Apenas o fato de você ser egoísta já o faz um soldado. O fato de você ser desobediente aos pais, ou quem sabe orgulhoso, ou com o coração cheio de vaidade, já o faz naturalmente soldado do exército das trevas. É fácil assim, irmãos. É fácil. É a porta larga. A Bíblia nos diz que há duas portas, uma é larga. E essa porta larga, irmãos, é de fácil trânsito. Você passa com facilidade por ela. E cuidado, irmãos, porque você pode estar passando pela porta larga. E o fato, irmãos, de você carregar dentro do teu coração algumas dessas situações que são descritas nesse texto, o faz soldado das trevas. Simples assim, meu querido, é simples assim. Nós não precisamos complicar a palavra. Não precisa você carregar uma vela, não precisa você carregar um símbolo satânico, não precisa você carregar uma roupa, sei lá como, não precisa você fazer coisas extraordinárias para que você se torne um soldado das trevas. É simplesmente deixar que, por exemplo, o orgulho encontre lugar no teu coração e cresça, e cresça, e cresça. Pronto, você já está longe de Deus, você já está afastado do Senhor, você já está nas fileiras do inimigo. Já está nas fileiras do inimigo. É simples assim, povo de Deus. É simples dessa forma. Olha só. Mas quando nós temos consciência que não queremos servir ao diabo, quando nós temos consciência que é preciso andar com Cristo Jesus, nós vamos santificar a nossa vida. Nós vamos declarar para o Senhor que a nossa vida é dele. Nós vamos quebrar todas as cadeias, possíveis cadeias que existam na tua existência. O que são as cadeias? É exatamente essas práticas: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência, a calúnia, entre outras coisas mais que está descrita nesse texto e também nas obras da carne em Gálatas. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você dá lugar para isso aí, você quebra a comunhão com Deus. Mas a partir do momento que você arranca essa semente do mal, a partir do momento que você arranca isso que é do capeta, que você elimina isso da tua vida e que você busque o Senhor para a tua existência, pagando o preço de servir ao Senhor, de ler a palavra, de viver em jejum, de ter uma vida de oração, uma vida de dedicação, de consagração ao Todo-Poderoso, meu irmão, eu quero falar para você que tu és vestido, será vestido com a armadura do Senhor.
Você será vestido com a armadura de Deus, será feito em soldado do Senhor, e você, além de resistir todas as investidas do maligno, você estará preparado para sair ao campo, para guerrear, para conseguir pessoas, para falar do amor do Senhor para as pessoas, para libertar vidas que estão escravizadas pelo capeta, para libertar vidas que estão escravizadas pelo pecado, para restaurar corações. Mas é preciso que você tenha essa consciência e que você queira colocar o Senhor no centro da tua existência. Mas se você acha que está tudo muito bom da forma que você está, meu irmão, está muito bom assim, Elias Oliveira, já tem muita gente fazendo, já tem muita gente envolvido. Eu quero que você também pense um pouco, reflita. Será que você ama a Deus? A partir do momento que eu acho que o meu próximo já faz aquilo que seria meu, a partir do momento que eu acho, que eu deixo a cargo do próximo para fazer aquilo que Deus me chamou, será que eu amo realmente a Deus? Será que meu coração é tomado pela presença do Espírito Santo do Senhor? Gente, um coração que tem o Espírito Santo de Deus, esse coração arde de forma contínua por aquilo que é lá do alto. O coração que é do Espírito Santo, o coração que é templo do Espírito Santo, o coração que traz em si a presença do Espírito Santo de Deus. Esse é um coração que bate diferente, é um coração que está em sintonia com a batida do coração de Deus, que vive em sintonia com o Senhor, que ama as coisas do alto, que arde, o coração arde por fazer aquilo que é do Senhor. O coração, oh meu Deus, queima de prazer, de alegria em fazer aquilo que é do Rei. Irmãos, muitas vezes a palavra é dura, não é? A palavra é dura, sim, é dura. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos deparar com Cristo Jesus, chamando toda uma classe sacerdotal de raça de víbora. O Senhor Jesus olhou para aqueles que desenvolviam a religião da sua época e os chamou de víboras. Amados, muitas vezes nós estamos também nessa mesma situação. Talvez se Jesus chegasse até nós, Ele também nos chamaria da mesma forma de raça de víboras. Olha só, amados, se eu não carrego em mim as mesmas qualidades que são comuns a Cristo Jesus, tem alguma coisa errada. Se na minha vida eu não consigo carregar aquilo que é do Senhor, há alguma coisa errada. Você não consegue visualizar a presença de Deus te envolvendo, tem alguma coisa errada com você. Porque o coração que é do Senhor, o coração que foi comprado por Deus, o coração que é retido por Deus, esse coração trabalha na mesma pulsação do eterno, ou seja, tem as mesmas aspirações, tem os mesmos prazeres, as mesmas alegrias, os mesmos sonhos, os mesmos gostos, e assim deve ser a nossa vida, meu irmão, uma vida que tenha comum acordo com os princípios de Deus. Eu preciso entender isso e viver isso. O texto continua dizendo: parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. É isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado. Aqui diz, parecerão ser seguidores da nossa religião. Há muitos que se assemelham a seguidores de Cristo, mas com suas ações negam o verdadeiro poder do Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é uma recomendação do Senhor para a nossa vida, amados, para que nós possamos estar atentos, porque não é o fato apenas de parecer seguidores, de ter uma certa semelhança de seguidores de Deus. Não, isso não tem valor, irmãos. Isso não tem nenhum valor, porque o que precisa ser é que as nossas ações comprovem aquilo que nós somos. E se você é de Cristo, impossível que você ande no pecado. Se você é de Cristo, impossível que essas práticas que estão descritas nos versículos 1, 2, 3 e 4 sejam comuns na tua existência. Versículos 1, 2, 3 e 4 de 2 Timóteo, capítulo 3. É impossível que isso esteja na vida daqueles que são verdadeiramente de Cristo Jesus, mas aqueles que apenas parecem com servos do Senhor, aqueles que apenas têm uma aparência de cristão, uma aparência superficial, uma aparência externa, estes vivem na prática do erro e estão com certeza dominados pelas trevas, dominados pelo inimigo, são soldados do exército das trevas, andam de bem com o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, e você precisa estar atento, muito atento, para que
você não esteja sendo enganado por si próprio ou enganado pela tua velha natureza, porque há muitos irmãos que estão na casa do Pai, estão aí andando nas igrejas, mas nunca conheceram verdadeiramente a Deus, porque as suas obras, os seus atos não mostram isso. No entanto, nós vemos que são pessoas que andam na prática de tudo aquilo que é comum àqueles que vivem nas trevas. São pessoas egoístas, são pessoas avarentas, vaidosas, orgulhosas, xingadores, pessoas ingratas, e vai por aí. São práticas comuns na vida dessas pessoas. Como é que nós podemos enxergar Cristo, irmãos, nessas almas? Quero afirmar para você que estes não são do Senhor. Estes estão vivendo o cumprimento de uma profecia, porque querem se misturar com o povo do Senhor, mas na verdade não são povo de Deus. Querem estar junto com o povo do Senhor, mas não são povo de Deus, porque não desejam pagar um preço, porque não desejam viver a Cristo, não querem obediência ao Senhor, não querem compromisso, não querem fazer a obra, não desejam estar separados desse mundo, mas preferem viver dentro desse mundo, curtindo esse mundo, abraçando esse mundo, e é isto que nós temos mais visto nesses últimos tempos. Meu Deus, como isso se cumpre diante de nossos olhos. Há quantas igrejas, quantos sacerdotes, que até parece que são de Deus. Há quantas igrejas, irmãos, que até parece que são de Deus. Quando você levanta um pouco a cortina, ou quando você levanta aquela toalha que está sobre a igreja, você vê tudo aquilo que não é do Senhor ali dentro, debaixo dos panos, escondidinho, e é impossível que o Senhor esteja presente em tais lugares. Quero falar para você que teu padrão de julgamento é a Bíblia. O teu padrão de julgamento é a palavra de Deus. E aquilo, irmãos, que destoa, aquilo que não está em semelhança, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, mas está dentro das igrejas, dentro da vida das pessoas. E isso as denuncia como não seguidores do Senhor. São pessoas que não estão de bem com o Senhor. São pessoas que não são de Deus. E você pode, e você sabe, porque você tem de Deus a revelação e você tem de Deus o discernimento para que, à luz da Bíblia, veja as pessoas e entenda quem é que está gerindo, quem é que está reinando, quem é que está direcionando, quem é que está direcionando as vidas. Eu quero afirmar para você, amado, se a direção da tua vida não é do Espírito Santo de Deus, não fique parado achando que está tudo muito bom. Não, de forma alguma. Se a direção da tua vida não vem do alto, não vem de Deus, com certeza ela vem das trevas, ela vem lá de baixo, ela vem de Satanás. E isto é mais sério do que você pensa, porque tem peso de vida eterna, tem peso de salvação e também tem peso de morte eterna e tem peso de perdição. Se você vive segundo aquilo que Deus quer, se você frutifica segundo o Espírito Santo de Deus, certamente você está cheio do Espírito, porque é impossível frutificar no Espírito sem o Espírito Santo de Deus. Mas, se as tuas práticas, se as tuas ações, elas representam na tua vida aquilo que é do inimigo, aquilo que é do mal, você precisa rever com urgência, que você acorde, meu irmão, acorde, confesse o teu pecado, arrependido, confesse o teu pecado, consagre a tua vida ao Senhor, mude o rumo da tua existência, mude o rumo da tua vida, para que você possa chegar-se ao trono do Senhor, para que você tenha comunhão com Deus e para que você seja usado nesses dias que nós não podemos ficar parados. Não, de forma alguma. O Senhor não chamou ninguém para espectadores. Se você se acha apenas um espectador, a minha unção é ser espectador. Elias Oliveira, a minha unção é ser espectador. Quero ficar só sentado vendo. Quero falar para você que você está sendo enganado por algum espírito maligno. Você está sendo enganado pelo espírito de engano. E com certeza alguma dessas obras, ela está produzindo frutos na tua existência. Acorda, porque o Senhor não te chamou para espectador, mas o Senhor te chamou para exército, te chamou para soldado. E o Senhor deseja que você esteja na linha de frente, falando do amor dele, pregando a sua palavra, fazendo alguma coisa para que o nome santo de Deus seja levado às mais diversas pessoas, aos mais diversos lugares. Olha, povo do Senhor, não existe lugar para preguiçosos na obra, não existe lugar para espectadores, não existe lugar para alguém que fique ali só lustrando os bancos da igreja. Não, na obra de Deus não existe lugar para isso.
Não existe, gente. Não existe. A obra do Senhor só tem lugar para aqueles que se envolvem, para aqueles que estão com as mãos na massa, para aqueles que arregaçam as mangas da camisa e colocam as mãos no arado e vai ao campo semear semente. Só existe lugar para trabalhadores, só existe lugar para gente que ama o Senhor, mas que ama o Senhor mais do que a sua televisão, que ama a Deus mais do que o seu carro, que ama a Deus mais do que a sua esposa, que ama a Deus mais do que a sua própria igreja, que ame a Deus mais do que a sua própria vida. O amor precisa ser primeiro a Cristo Jesus. A recomendação do Senhor é buscar em primeiro lugar as coisas do alto. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos. E é isso que eu preciso buscar, é isso que você precisa buscar. É isso que nós precisamos buscar para que nós possamos ter poder, autoridade, para que nós possamos ter poder para manifestar a glória do Senhor onde quer que nós estejamos. Nós não podemos ficar parados, irmãos, nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão complicado no qual Satanás tem agido de uma forma tão liberal, de uma forma tão grande. São dias em que Satanás tem dominado tudo, irmãos. A Bíblia já nos diz que esse mundo está sob o domínio de Satanás. E nós temos visto exatamente isso. Nesses últimos tempos, por exemplo, temos visto que os dias estão difíceis porque o inimigo tem dominado, e o inimigo tem dominado tudo aquilo para aprisionar o povo de Deus, para reter o povo de Deus. Você, quando assiste a televisão, por exemplo, é preciso ter cuidado porque o inimigo também tem dominado, irmãos, tem dominado a mídia e de uma forma até imperceptível ele tem levado práticas a adentrarem aos nossos corações, tem levado ideias, filosofias que adentram os corações das pessoas. São filosofias que encontram lugar na vida das pessoas, são filosofias que roubam o lugar de Deus na vida das pessoas. Portanto, é preciso ter cuidado, irmãos, porque tudo aquilo que é feito pelas trevas tem só um peso. Tudo aquilo que é feito pelos soldados do diabo tem só um peso. E esse peso, com certeza, é destruir o reino da luz. É destruir a comunhão do homem, a possível comunhão do homem com Deus, porque é assim que Satanás age, irmãos. As pessoas estão ali até cheias de boas intenções. Muitos não reconhecem que são soldados que fazem parte do exército de Satanás, e se você falar isso para ele, ele fica bravo, porque é algo natural aquelas vidas, meus amados. Mas foram comprados por Satanás para que estivesse nas suas fileiras. E eles trabalham, irmãos, não trabalham na direção do Espírito Santo de Deus, e eles não trabalham ungidos pelo Espírito Santo de Deus, mas tudo quanto eles fazem, eles recebem a inspiração das trevas, eles recebem a orientação das trevas. E se é um filme, a orientação é das trevas, e se é uma música, a orientação é das trevas. Enfim, tudo quanto nos é apresentado tem uma orientação das trevas, e nós precisamos ter cuidado para nós não nos deixarmos envolver, meus amados, não nos deixarmos envolver por aquilo que vem das trevas. Porque é o exército das trevas que se levanta. É o exército que se levanta, irmãos. Talvez você me chame de radical, você está radicalizando, desse jeito vou ter que estar separado desse mundo. Mas é isto que o Senhor já nos diz. Estejam separados do mundo. Estejam separados do mundo. Esse mundo não é para vocês. E chegará o tempo, irmãos, e esse tempo está muito próximo, se já não estivermos nele, que será preciso realmente nos separar por completo. Não é sair da sociedade, mas é evitar as práticas que são comuns àqueles que estão nas trevas. Não é nos exilar para o alto de um monte, mas é mesmo no meio da sociedade recusarmos algumas práticas, recusarmos alguns costumes, porque nesses costumes, através desses costumes, entrará dentro dos nossos corações aquilo que não é de Deus. E se não é de Deus, não tem lugar na minha vida. Eu preciso entender isso, meu irmão. Preciso entender que este é o levante, o último levante de Satanás e o mais terrível de todos. Nunca houve tempos tão difíceis. Nunca houve tempos tão sangrentos. Tempos nos quais Satanás tem matado as pessoas aos milhares. Quando eu falo matar, meu amado, eu estou me referindo no aspecto espiritual. A nossa luta não é contra a carne e ou sangue, mas contra os espíritos malignos. É assim que nos diz a palavra, e é esta luta que devemos lutar, uma luta contra as trevas, contra os inimigos das trevas. E nunca houve tempos tão difíceis quanto esses.
em que Satanás tem cercado, irmãos. E Satanás tem cercado, está fechando um cerco, tentando aprisionar no local todos aqueles que realmente seguem a Cristo Jesus. E está ficando difícil. E chegará o tempo, irmãos, que mesmo com dinheiro você não terá o que comprar, mesmo com a tua liberdade você não poderá ir, mesmo com a tua liberdade, com o teu livre-arbítrio você não poderá assistir uma televisão, mesmo com a tua liberdade, com o teu livre-arbítrio você não poderá ouvir um monte de coisa, exatamente por isso, porque você terá verdadeiramente a noção que aquilo não procede do Senhor e que vai quebrar a tua comunhão com Deus. Mas tudo isso já é esperado, irmãos. Não é novidade. Há 2000 anos atrás já estava escrito isso. Nos últimos tempos haverá dias difíceis. E nós estamos vivendo literalmente os últimos tempos. Não sei quanto tempo Cristo há de demorar para vir buscar a igreja. Talvez 1 ano, 1 década, 2 décadas, 1 século, 2 séculos, 1 milênio, sei lá quando. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: o tempo é próximo. E você precisa estar preparado, você precisa estar buscando de Deus, você precisa estar em comunhão com o Senhor, você precisa estar se envolvendo com o Eterno, para que a tua vida venha produzir apenas aquilo que agrada o Senhor. E lembre-se, irmãos, não é o fato de você estar numa religião, não é o fato de você estar numa igreja que vai te fazer seguidor do Senhor, porque muitos estão dentro das igrejas, estão dentro das religiões, mas negam o Senhor, negam a Deus com seus atos, com suas ações, que demonstram que não andam com Cristo, mas sim que fazem parte do exército das trevas. Reflita, você está no exército das trevas ou no exército da luz? Reflita. Aqueles que estão nas trevas frutificam conforme está descrito no texto. Aqueles que estão no exército de Deus, no exército da luz, esses produzem os frutos do Espírito Santo no seu dia a dia. E se você tem praticado aquilo que não procede do Senhor, e se teus atos refletem a presença do inimigo, você precisa mudar o quanto é antes. Precisa reconhecer o teu erro, reconhecer o teu pecado e arrependido confessar o teu erro, abandonar as cadeias das trevas, abandonar o lado das trevas e vir para a graça do Senhor, para o lado da luz, para o reino da luz, para a presença do Senhor, para que Deus te use de uma forma intensa, de uma forma poderosa na manifestação da sua graça, do seu evangelho. Amados, estejamos acordados, estejamos acordados para fazermos aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. E que você seja realmente um guerreiro do lado do Senhor. Amém? Que você seja um soldado do exército de luz, do exército de Cristo. Que a tua vida seja para ser gasta na obra do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. É que eu declaro em nome de Jesus. Vivo o nosso Deus, vivos na Rádio Viva.